Sejam bem-vindos ao canal do Escrever Bem Também, um canal que tem como prioridade a proficiência discursiva. Você está no local certíssimo aqui. Meu nome é Raquel, eu sou especialista em língua portuguesa e meu intuito é trabalhar com essa parte redacional, uma parte que eu tanto amo, tanto, assim, eu tenho um encantamento absurdo pela escrita. É o que Deus colocou no meu coração e meu objetivo é passar para você as estratégias, o ouro escondido, aquilo que, infelizmente, a educação básica não conseguiu entregar para os alunos. E isso é a prova que a gente percebe que as pessoas não têm domínio da escrita, não conseguem transpor seus pensamentos para a escrita. Antes de começar esse conteúdo que está imperdível, que é como aprender a construir repertório, o que afinal é repertório. Se inscreva aqui no canal, comente, passem para outros amigos que queiram aprender, porque isso vai ser muito importante para que eu possa continuar fornecendo o melhor para vocês, ou seja, o meu propósito divinal. Então, vamos para a aula agora. Para a construção de repertório, você precisa entender e extirpar de uma vez por todas um pensamento que foi introjetado na sua mente, que é que aprender é copiar. Primeira coisa de tudo, aprender é ressignificar. E é óbvio, né, gente? Eu lembro da minha época como aluna, é óbvio que você gasta muito menos energia copiando. Qual é o aluno? Gente, e eu lembro também, na sala de aula, nesses meus 20 anos, quantas vezes o aluno ele tinha dificuldade para apresentar a sua visão de mundo. Era batata. Quando eu queria pegar uma turma pela orelha, aquela turma que dava o trabalho o ano inteiro, e trazer uma prova dificílima, eu não precisava mexer no conteúdo, eu precisava mexer na estruturação enunciativa, ou seja, explique com as suas palavras, relacione de acordo com o que está acontecendo na atualidade, trazendo o seu olhar diante dos fatos. Gente, quando eu fazia isso, tinham provas que eram entregues em branco. Sim, os alunos não conseguiam fazer. Estou falando de alunos de ensino médio. Eles não conseguiam. Isso é algo muito sério que diz respeito à falibilidade do sistema de ensino. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é você entender que a aprendizagem ela é um processo ativo, não passivo. Então, você só aprende quando você começa a agir sobre o objeto. O que é agir sobre o objeto? É começar a estimular o seu cérebro a realizar proposições, sinapses de inferências, de interpretações pessoais e sair desse acúmulo apenas de quantitativo informacional e começar a ir em direção à compreensão, à interpretação e ao exercício crítico daquilo que você está lendo. Isso é um processo doloroso, demora muito, porque isso deveria ter sido construído desde a educação infantil, e não é o que acontece. Mas você precisa agora, é possível sim tomar as rédeas da sua vida e começar a ter um pensamento mais desenvolvido. E é isso que eu trago aqui para vocês. Ou seja, vocês vão começar agora a aprender de forma amadurecida a como estudar, a como construir repertório. E eu vou explicar para vocês os caminhos para que você consiga adquirir este trunfo, este ouro na manga, que é sim você ter um bom conjunto de informações substanciais, mas não apenas meras informações, mas que você consiga relacionar essas informações com a sociedade, com o que você tem também de inspirações, o que você entende sobre o mundo, as relações que você pode estabelecer e fazer. Ou seja, redimensionar, ou seja, expandir, ampliar o conteúdo apresentado. Vamos lá. Para a construção de repertório, você precisa entender e extirpar de uma vez por todas
um pensamento que foi introjetado na sua mente, que é que aprender é copiar. Primeira coisa de tudo, aprender é ressignificar. E é óbvio, né, gente? Eu lembro da minha época como aluna, é óbvio que você gasta muito menos energia copiando. Qual é o aluno? Gente, e eu lembro também, na sala de aula, nesses meus 20 anos, quantas vezes o aluno ele tinha dificuldade para apresentar a sua visão de mundo. Era batata. Quando eu queria pegar uma turma pela orelha, aquela turma que dava o trabalho o ano inteiro, e trazer uma prova dificílima, eu não precisava mexer no conteúdo, eu precisava mexer na estruturação enunciativa, ou seja, explique com as suas palavras, relacione de acordo com o que está acontecendo na atualidade, trazendo o seu olhar diante dos fatos. Gente, quando eu fazia isso, tinham provas que eram entregues em branco. Sim, os alunos não conseguiam fazer. Estou falando de alunos de ensino médio. Eles não conseguiam. Isso é algo muito sério que diz respeito à falibilidade do sistema de ensino. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é você entender que a aprendizagem ela é um processo ativo, não passivo. Então, você só aprende quando você começa a agir sobre o objeto. O que é agir sobre o objeto? É começar a estimular o seu cérebro a realizar proposições, sinapses de inferências, de interpretações pessoais. E sair desse acúmulo apenas de quantitativo informacional e começar a ir em direção à compreensão, à interpretação e ao exercício crítico daquilo que você está lendo. Isso é um processo doloroso, demora muito, porque isso deveria ter sido construído desde a educação infantil, e não é o que acontece. Mas você precisa agora, é possível sim tomar as rédeas da sua vida e começar a ter um pensamento mais desenvolvido. E é isso que eu trago aqui para vocês. Ou seja, vocês vão começar agora a aprender de forma amadurecida a como estudar, a como construir repertório. E eu vou explicar para vocês os caminhos para que você consiga adquirir este trunfo, este ouro na manga, que é sim você ter um bom conjunto de informações substanciais, mas não apenas meras informações, mas que você consiga relacionar essas informações com a sociedade, com o que você tem também de inspirações, o que você entende sobre o mundo, as relações que você pode estabelecer e fazer. Ou seja, redimensionar, ou seja, expandir, ampliar o conteúdo apresentado. Vamos lá. Como construir repertório? Então, você vai começar a sempre se posicionar diante da vida de uma forma ativa. Então, como você faz isso? Você vai reunir os fatos observáveis da vida cotidiana, informações, notícias, na rede social, dos noticiários, teorias, experiências, suas leituras, acontecimentos. E o que você vai fazer agora? Você vai entender que você não precisa apenas ter acesso a essas informações, mas você precisa agora interpretar essas informações. Esse exercício ativo precisa ser feito. Por exemplo, você pode ter duas pessoas que saibam sobre o mesmo assunto, mas você tem que entender que essas duas pessoas terão visões diferentes sobre esses assuntos. Essas visões diferentes, dentro do contexto redacional, são as teses que a banca, no caso é a tese, eu divido em linhas argumentativas, que a banca tanto requer de você. Esse processo, ele é realmente infinito, porque são múltiplas realidades, são diversificadas histórias. Você precisa olhar para o que a banca vai te entregar de tema, correlacionar com as informações empíricas, ou seja, daquilo que existe de fato em nosso cotidiano, aquilo que é observado na sociedade. E você vai olhar para si mesmo,
para dentro de você e vai buscar essa interpretação de uma forma que traga aspectos reais, aspectos, comprovados, com o que você tem de bagagem, ou seja, com aquilo que é só seu, aquilo que é essa carga reflexiva que é realmente pessoal. Você vai começar a relacionar. Essa é a primeira base que você tem que entender, porque o seu desenvolvimento ganha corpo. Às vezes o aluno fala assim para mim, professora, como eu consigo descortinar e desdobrar esse desenvolvimento? E eu sempre falo, eu posso te dar aqui o passo a passo, mas na hora da prova, a verdade, é o que vai prevalecer é esse seu repertório, essa sua capacidade de transformar esses dados, essas informações, em algo que tenha uma pitada de autoralidade, de autenticidade, ou seja, a sua visão crítica sobre o mundo. E isso é que a banca espera de você, é tirar aquela informação do lugar comum e levar para um lugar que é só seu. E isso só é feito através desse exercício agora que você vai fazer contínuo. Ou seja, sempre que vocês tiverem acesso, e que esse acesso ele precisa ser contínuo para que isso ganhe solidez. Então, todo fato, toda notícia, toda informação que chegar até você, que você consiga tentar trazer a sua visão de mundo, a sua reflexão, a sua autenticidade, o seu olhar sobre esse fato. Ah, que eu posso pegar comentários de outras pessoas para poder corroborar, para trazer solidez? Pode, que às vezes você está assim, sem muitas ideias, e aí você pode ouvir outras pessoas, isso é muito saudável, mas sempre tente assim, olhar e pensar, eu vou ouvir outra pessoa e vou tentar relacionar com aquilo que eu tenho também de conhecimento de mundo, que é aí que você consegue juntar e formar a autenticidade ao longo. Ou seja, eu pego as teorias, pego os fatos, pego aquilo que é de material sólido e vou formando a minha visão de mundo. Eu vou contribuindo também de forma muito ativa aquele arcabouço, aquele conjunto de informações com as minhas impressões. É isso que a banca tanto espera de você. Agora, o que eu preciso falar para você é algo que é a receita de bolo de uma proficiência discursiva. É que não existe o ato da escrita sem a prévia da leitura. Ou seja, a leitura antecede. E a leitura que eu falo é a leitura de bons livros, sim, e tudo mais, que é de suma importância. E a leitura de mundo. Nossa, quantas pessoas não param para poder interpretar o que está acontecendo naquele contexto, olhar de forma ampliada, e quantas pessoas não conseguem ler diariamente? Nem que seja um trechinho pequenininho, as pessoas não para ler. Na verdade, mais da metade das pessoas não conseguem ler. Isso é um dado estatístico. As pessoas não conseguem ler pela carga de vida da pessoa, por toda uma rotina exaustiva, e aí as pessoas vão deixando. Com isso, você tem menos repertório. Então, o que a leitura faz por você que nenhuma outra coisa faz? Primeiro, ampliação do seu vocabulário. A leitura, ela traz uma imensidão vocabular, porque os escritores, os grandes livros, enfim, os materiais de excelência, eles vão trazer essa estratégia, porque isso faz parte da coesão, trazer um vocabulário diferenciado, porque você vai precisar retomar as ideias. Nesse processo de retomada, para que o texto não fique prolixo, fique um texto empobrecido linguisticamente, você utiliza uma relação sinonímica. Isso faz com que o leitor também ganhe um presente. Qual é esse presente? Ele ganha uma ampliação do seu vocabulário. Então, quem lê tem mais facilidade para manejar as palavras. Isso é muito importante para uma redação de qualidade. Outra coisa que a leitura faz por você, a leitura já te mostra de forma pronta as estratégias discursivas de qualidade. Ou seja, ao invés de você ficar decorando os conectivos, aquela lista infindável, que é chato pra caramba você fazer isso, eu odeio decorar, eu não sei vocês, você vai, através de uma forma muito agradável, que é tão bom ler, gente, é muito bom. E eu te deixo aqui uma dica, que você procure livros e informações
que realmente que vocês tenham afinidade. Por exemplo, quem está fazendo agora um concurso para a Polícia Penal, busque informações e contextos relacionados a essa esfera. Afinal, você vai trabalhar, você vai ser um agente público. Então, busque isso. E isso vai ser agradável. O que é agradável é mais fácil de você aprender. Então, a escrita te mostra como os arranjos discursivos são feitos, como os períodos são pospostos, como os conectivos são utilizados, como a vírgula pode ser trabalhada. É muito mais, enfim, é muito mais agradável e eficaz. Na verdade, é muito mais eficaz. Qual é o segredo? É muito mais eficaz do que você ficar decorando as regras gramaticais, porque a leitura, ela é a entrega pronta da proficiência discursiva, ou seja, a leitura, ela te mostra, na verdade, que é por meio da escrita, a leitura não, né? A escrita te mostra a proficiência discursiva ali materializada. Então, a leitura, ela faz com que você absorva isso com a maior facilidade, tá? Outra coisa, em geral, uma leitura de qualidade sempre traz uma dimensão social ali estabelecida e instaurada. Sempre traz. Uma boa leitura sempre vai trazer algo relacionado a uma problemática social, uma reflexão social, uma questão humanística, enfim. Uma boa leitura, ela acrescenta, ela agrega em relação ao material humanístico. Então, você sobe mais um patamar, você aprende mais um pouquinho sobre essa esfera tão importante. Outra coisa que você tem que fazer é fazer uma leitura ativa. O que é uma leitura ativa? É ler com intenção. O que é ler com intenção? É ler trabalhando esse texto, conversando com esse texto, marcando. Eu marco todos os meus livros. Meu esposo Jorge reclama beça. Ele vai fazer uma leitura posterior e eu marco. Mas por que eu marco? Porque a leitura me impacta demais. Quando aquilo impacta, eu quero revisar depois. E nesse processo de revisão, eu preciso ter elementos que facilitem essa localização. Então, eu marco, eu escrevo, eu boto importante, eu coloco canetinhas coloridas, enfim. Eu gosto de conversar com a leitura. Então, isso é muito importante, que você faça um momento e um movimento ativo. E aí, como é que você pode fazer isso? Você pode utilizar um caderno paralelo, se você quiser. E aí, por exemplo, você vai ler um livro, coloca o título do livro e começa a anotar os melhores trechos, as frases que te chamam a atenção, enfim. Ou você pode fazer isso no próprio livro. Aí, nas abas dos livros, nas partes, né, nas margens ali dispostas, enfim, comece a anotar, a fazer associações com aquela leitura. Isso vai realmente potencializar o seu estudo ali, vai potencializar aquele ato. Uma coisa importante é você revisitar, como eu já falei para vocês, né? Aquele livro fez muita diferença na sua vida. Aquele livro é um conteúdo para o concurso que você precisa dominar. Faça a primeira leitura, faça as marcações, ou escreva num caderno. Depois, retome as partes principais novamente. Faça associações de forma contínua, porque o conhecimento ele precisa ser posto em ação, ele precisa ser praticado. Então, toda vez que você faz isso, você está praticando, você está colocando ele de forma materializada. Conversem com mais pessoas sobre isso. Por isso que é importante você estar inserido em uma comunidade. Por isso que é importante você investir para estar dentro de uma boa turma. Eu estou com uma turma aberta para a Polícia Penal de Minas Gerais. E eu gosto muito de trabalhar com esses grupos, porque ali cada um vai ajudando o outro. O professor como mediador, estou ali como uma mediadora, mas cada um vai ajudando, porque é tão difícil encontrar alguém que queira falar dos nossos próprios assuntos, né, que esteja na mesma frequência, é tão difícil. Então, é importante investir em espaços assim, estar em espaços fecundos para a consecução do seu sonho, para o seu direcionamento. Então, converse, fale, sempre que puder, exteriorize aquele conhecimento, que isso vai te trazer muita solidez também, tá? No momento de você argumentar, tente sempre argumentar com base no que você já aprendeu. Sempre relacione. Nesse momento de exteriorizar, tente sempre esse exercício, argumentativo.
Então, surgiu uma demanda profissional, uma questão do trabalho. Tente trazer, se for possível, se for um aparato legal, tente trazer para a conversa, tente trazer para aquele texto que você vai mandar para alguém. Enfim, isso também vai te ajudar. Nas suas conversas domésticas em casa, tente inserir, mostre o que você aprendeu, explique. É muito importante você tentar explicar. A gente aprende muito quando a gente tenta explicar, quando a gente tenta ensinar, ou seja, quando a gente usa aquele conhecimento em prol de uma atuação prática. Outra orientação importante que eu dou para vocês para a construção de repertório. Tenha acesso a uma diversidade boa de fontes. E aí se doutrine a isso também, a não ficar apenas numa única linha de águas, né? De águas boas, informacionais. Tente sempre alternar. Então, se o seu canal prioritário é o livro material, perfeito, é o meu, o livro físico, é o melhor canal. Mas tente ouvir também um podcast. Tente também, enfim, passar por um documentário. Tente ler sobre dispositivos legais também, isso é muito importante, dá uma solidez na prova, a Constituição, cite a Constituição, leia a Constituição, que é tão linda, sabe? Quando eu aprendi, eu estou aqui atrás com a LDB, tem livros que que eles vêm com comentários, eu adoro os livros com comentários, esse livro aqui é o meu queridinho, então pegue livros com comentários, ou pegue em vídeos também, enfim, se envolva em assuntos saudáveis, isso é muito importante. Separa um momento para os filmes também, que isso traz uma renovação. Eu gosto muito do filme A Espera da Felicidade, com Will Smith, não sei se vocês conhecem, gente. Esse filme, para mim, ele é sensacional. Ele me dá um alento, ele me ajuda, sabe? Ele mostra a garra daquele pai e que está ali naquele processo de vulnerabilidade social, mas não desiste e tudo mais. Gente, eu não posso nem falar como é o meu sono. Então, músicas também que te inspirem, lugares, né? Acesso a lugares, sabe, de qualidade, exposições, enfim, tudo que for bom, que te traga uma boa construção humanística, você precisa estar em contato. E tudo que for mal, tudo que não te acrescentar, se você ficar passando a tela do Instagram em coisas bobinhas, em coisas que... Deixa isso para lá. Crie um Instagram só para estudo e foque nisso, em coisas boas, coisas que vêm te acrescentar. Isso vai fazer uma diferença absurda. Pense, mentalize, tenha acesso. Aquilo que você tem acesso é aquilo que, na verdade, faz parte do seu repertório, da sua visão de mundo. Chegamos ao final da aula e eu preciso te dar a última dica, a regra de ouro. Qual é? Treine a sua mentalidade, a sua escrita. Treine de forma contínua e tenha um professor, tenha alguém para te orientar, alguém para conversar com você. Isso é ouro fino, isso vale muito. Eu lembro nas minhas provas para graduação, e, enfim, depois das especializações, como eu me sentia bem quando um professor lia o meu texto e me direcionava, como eu admirava aqueles profissionais, como eu queria estar junto a eles. Isso é muito importante. Hoje eu invisto em educação de forma muito tranquila, porque eu sei que é retorno garantido. A excelência, ela vem dos espaços que você ocupa. Você precisa ocupar espaços de qualidade. E aí eu queria muito explicar para vocês, desculpa, que depois disso, o seu texto ganha. Depois de todas essas dicas que eu falei para vocês da aula, o texto ganha profundidade. Você começa a ter um texto com profundidade. E a banca quer ler isso. A banca não quer ler um texto mecânico. Em primeiro lugar, em segundo lugar, não, a banca quer ler você. Só que, obviamente, com uma escrita madura e dentro dos aspectos tipológicos que você conhece, tá? Outra coisa importante é essa articulação com a autoralidade. Toda vez que você treina,
você coloca mais um bloquinho na construção da sua autoralidade, nessa libertação do pensar. Então, faça isso continuamente. Treine a redação. Eu defendo essa questão da redação como treino, porque ela é importantíssima. Não adianta só teoria, e não adianta só o chat GPT, não adianta só isso, você precisa de um material humano. Você precisa de um material humano, pense nisso, por favor. E continue estudando, continue sempre acreditando que é possível, tá? Se este conteúdo fez algum sentido para a sua vida, se te ajudou, comente aqui, curta, se inscreva no canal. Eu estarei com vocês aqui produzindo um conteúdo de qualidade. Eu quero te ensinar aquilo que eu aprendi, quero aprender ainda mais, porque é um processo que eu não vou nunca deixar de fazer. É um processo de aprender, é um processo que ele rende tantos frutos, ele é tão positivo, ele traz saúde mental, ele traz elevação da autoestima, ele traz, sabe, significado para a vida. A aprendizagem substancial, a aprendizagem de verdade, é aquela que te traz alegria. O saber de verdade, ele te traz felicidade, porque é algo intrínseco do ser humano. É realmente o saber, é a aprendizagem. Nós temos uma potência que é a capacidade cerebral. E quando você entende isso, você começa a perceber que não existem barreiras para quem está determinado a vencer. Que Deus esteja com vocês. Até a próxima aula. Um beijo.